A palavra de Deus para nós hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo foi que escreveu esse texto, e ninguém como ele, para saber realmente o que ele estava falando. Ele começa falando, trazendo a nossa consciência que nós temos esse tesouro que é a nossa salvação, e tudo de bom que vem de Deus, nós temos esse tesouro, esse lindo tesouro dentro de um vaso de barro. Ele está falando da nossa fragilidade como ser humano, Como ser humano, nós somos como o barro que se quebra facilmente, que sente as coisas facilmente, que passa por situações, Entra às vezes até em situações facilmente, coisas que às vezes a gente nem precisa viver, mas às vezes nós mesmos entramos em situações assim, quando vê a gente já está naquela situação. Nós somos vasos de barro, E Paulo lembra a gente todo o tempo que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos sempre olhar para a nossa fragilidade, não para nos sentir coitados, não para nos sentir derrotados, não para nos sentir fragilizados, mas para saber, para ter consciência que o poder que em nós opera vem de Deus e não de nós. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E esse vaso de barro, passa, Paulo está dizendo aqui, que em tudo nós somos atribulados. Nesse vaso, nesse corpo humano, nós passamos por muitas tribulações. Mas Paulo diz, não angustiados. Nós podemos até estar passando por tribulação, mas a angústia, esse sentimento angustiante, não pode fazer parte de nós, não deve fazer parte de nós. Quando nós nos sentimos assim, é hora de nós irmos para a presença de Deus, largar tudo e irmos para a presença de Deus, nos derramar aos pés do Senhor, para que toda angústia, toda tribulação da nossa mente seja destruída em nome de Jesus, sai do nosso coração, nós sejamos libertos dessa tribulação, dessa angústia que nós estamos vivendo. Porque passar por lutas é uma coisa, mas ficar na angústia é outra coisa muito diferente. Nós não precisamos disso. E ele continua falando que muitas vezes perplexos, mas não desanimados. Muitas vezes nós passamos por indecisões. Perplexo quer dizer isso. Nós estamos hesitantes, indecisos, espantados, atônitos com muitas coisas que nós vemos, que nós vivemos, que nós vemos pessoas à nossa volta viver, mas ele diz que nós não precisamos desanimar com nada disso. Perplexos, mas não desanimados. Podemos até ficar admirados e espantados com tudo isso, mas não desanimados. Nossa fé deve estar sempre firme no Senhor, firme no Deus que fez a promessa, no Deus que cuida de nós, no Deus que tem o controle de todas as coisas na mão. Nós não podemos deixar a nossa fé vacilar,
Quando nós vemos situações difíceis acontecendo na nossa vida, nós podemos ficar espantados, sim. Podemos até ficar atônitos, sim. Mas nunca nós devemos deixar que o desânimo entre no nosso coração, porque o desânimo vem primeiro, antes de nós desistirmos. É por causa do desânimo que nós desistimos de lutar, que nós paramos de lutar. Então, nós não podemos deixar o desânimo entrar no nosso coração. Nós temos que estar firme na presença do Senhor, nunca desanimados. E ele continua falando no versículo 9: perseguidos, mas não desamparados. Você pode até passar por perseguição, por acusações nessa terra, por coisas que você fala, eu não mereço isso. Não mereço que isso esteja acontecendo na minha vida, essa injustiça, essa perseguição esteja acontecendo comigo. Mas a Bíblia diz que você não está desamparado. Paulo fala perseguido, mas não desamparado. Você pode até estar sendo perseguido, sim, mas você não está desamparado por Deus. E é isso que conta. Se Deus não nos desampara, Ele, o próprio Deus, trabalha a nosso favor. Nós só temos que esperar nele, que confiar nele, que crer nele, que ele está cuidando de nós, que ele está no controle da situação, que ele nos justifica, que é ele que que vai na nossa frente e nos justifica. Nós não temos que falar nada, nós temos que amar, perdoar, fazer o que a palavra de Deus manda, orar por aqueles que nos perseguem e nos maltratam e deixar que o que tem que ser feito vai ser feito por Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é Deus que nos justifica, é Deus que cuida de nós. Ele não nos desampara nos momentos de aflição, de perseguição. Ele está conosco para nos proporcionar um escape em qualquer situação em que vivemos. Paulo termina esse texto aqui, esses versículos apenas dizendo: abatidos, mas não destruídos. Como está a sua vida hoje? Talvez você esteja aí se sentindo abatido, abatido por circunstância que você está vivendo, pelas situações na sua vida que têm acontecido na sua vida, mas você não está destruído. O Senhor está com você. Você está de pé porque Deus tem te sustentado. Você está ouvindo essa palavra porque Deus está falando com você. Assim, Ele quer dizer para você assim: olha, eu estou vendo tudo, eu estou cuidando de tudo, eu não perco o controle de nada. Não pense que eu te desamparei, não pensa que eu não estou vendo, porque eu estou no controle. Tudo que Deus pede de nós é que nós praticamos a palavra dele. Se você tiver que amar, você ame, porque Jesus nos ensinou a amar até os nossos inimigos. O amor não é uma vontade, é uma decisão. Perdoar também não é vontade, é uma decisão de ser obediente à palavra de Deus, por causa da palavra de Deus, porque Jesus mandou: eu amo, eu perdoo, eu oro por aquele que me persegue, eu oro por aquele que me maltrata, eu falo bem daquele que fala mal de mim. Pratica a palavra de Deus e Deus se levantará ao seu favor, não deixará que você seja destruído. Esse é o segredo para nós não sermos destruídos, desamparados, desanimados, aflitos, angustiados. É esse o segredo, é vivermos praticando a palavra de Deus todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos.
Para tudo agora. Se a sua alma se encontra assim angustiada, se você se sente assim como quase que derrotado, quase que destruído, você está assim sentindo muito mal, muito triste, muito desanimado, para tudo agora. Se coloca dentro da palavra de Deus agora. Faz o que a palavra de Deus manda você fazer e tome um posicionamento diante de Deus, de fechar a sua boca e deixar que Deus te justifique, que Deus cuide de você, que Deus te fortaleça, que Deus tome conta dessa situação, que Deus traga alegria para o seu coração, que Deus traga força para o seu corpo agora, para a sua alma abatida, que Ele traga a alegria dele, a presença dele na sua vida, em nome de Jesus. Você pode até estar abatido, mas você não é destruído quando você pratica a palavra de Deus, quando você faz o que Jesus mandou você fazer, quando eu faço o que Jesus mandou eu fazer. Ele não deixa que eu seja destruído, que você seja destruído também. Jesus é a nossa força, Jesus é o nosso bálsamo, Jesus é a referência que nós temos que seguir, é Jesus, é a palavra dele, é ele que faz a diferença na nossa vida, é ele a nossa bússola, é ele a nossa âncora, é ele a nossa direção, é ele que nós devemos ouvir, é a ele, não as situações, não a circunstância, não as vozes que estão fora de nós, à nossa volta, mas é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é ela que nós devemos obedecer, é ela que nós devemos seguir, é por ela que nós devemos andar pelo caminho do Senhor, que nós devemos andar, por ele andando, nós não seremos destruídos, nós vamos viver essa palavra que o apóstolo Paulo disse, que nós podemos até estar sendo às vezes atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E no versículo 10, Paulo fala assim, que nós trazemos sempre por toda parte do nosso corpo, a mortificação de Jesus Cristo, do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Por que que nós devemos praticar a palavra? Para que a vida de Jesus se manifeste através da nossa vida, na vida daqueles que nos perseguem, que nos odeia, que nos maltrata, que eles vejam a diferença de Deus na nossa vida, a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. E essa diferença está em praticar a palavra de Deus, viver na prática a palavra de Deus, não em palavras, não em gestos, mas na prática. É praticar aquilo que Jesus mandou, é fazer aquilo que Jesus mandou. Vale a pena, vale muito a pena, vale muito a pena pôr em prática tudo que Jesus mandou, fazer o que Jesus mandou, não a vontade da sua carne, porque você não tem vontade de amar, de perdoar, de orar por aqueles que te maltratam, por aqueles que te perseguem, mas você faz, porque a palavra de Deus manda, e que você não vive mais em você, mas Jesus vive em você, a vontade de Jesus é que domina a sua vontade, e você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que Jesus manda você fazer. Essa é a vida de Jesus, a nossa vida. Isso é viver Jesus na nossa vida. Isso é viver Cristo em nós. Isso é ser cristão de verdade.
É assim que nós devemos viver, para vivermos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Deixa que Ele cuide de você, deixa que Ele te proteja, te justifica, te abençoe nessa semana. Faça isso. Se você praticar a palavra de Deus, você vai viver na sua pele, essa palavra em ação. Você vai ver ela em ação na sua vida. Deus fazendo isso por você, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Receba essa palavra agora e sinta abençoado por Deus, sinta fortalecido por Deus agora. Seja renovado as suas forças agora em nome de Jesus. Receba aí no seu corpo, na sua carne, nesse vaso de barro, a palavra de Deus, a força do Senhor, em nome de Jesus, e seja abençoado para a glória e honra do Senhor. Tenha uma semana vitoriosa, um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.